Bem-vindo à terceira dica de como começar a estudar inglês do zero. O objetivo desses episódios são para ajudar alguém que está começando, para saber de onde começar. Ajuda. Por isso que fornecemos expressões que usam tanto em português quanto em inglês. Os significados são a mesma coisa e os sons são também os mesmos, para que facilita a aprendizagem. Então, essa aula agora é a terceira dica de como começar a estudar inglês do zero. A primeira dica era para alguém começar a falar sobre si, só no presente. A segunda dica é começar a falar sobre outras pessoas, tipo segunda pessoa, terceira pessoa, no singular, no plural, também no presente. Então, essa terceira dica agora, o que é o objetivo? O objetivo é como você vai falar no passado. Você já sabe falar sobre o presente, ou o que nós chamamos de rotina. Agora, como que você pode falar sobre o passado? Alguma coisa que aconteceu no passado, como que pode comunicar isso em inglês? Para você poder fazer isso, primeiramente, nós fornecemos as mesmas expressões de onde nós começamos. Aqui são expressões no presente, que é checar a bagagem, checar a informação do documento, checar notícias falsas ou fake news, checar e-mail, checar a mensagem. Esse lado aqui são equivalentes na língua inglesa. Check the baggage, check the information, check the document, check fake news, check email, check the message. Então, agora, como que eu vou usar essas expressões para falar sobre o passado? Para poder fazer isso, nós precisamos fazer o que você aprendeu na aula de português. O que é? Fazer a conjugação do tempo verbal ou a conjugação da expressão. Vamos pegar uma expressão desse aqui. Um exemplo, checar a bagagem. Aqui nós vamos usar como exemplo para ilustrar. Agora vamos fazer uma conjugação da expressão checar a bagagem no passado simples. Por que precisa fazer a conjugação? Porque nessa forma que você aprendeu português. Então a mesma coisa aplica em inglês para você entender as transformações que ocorrem com o tempo verbal. No caso aqui, o que é o verbo? Checar. A bagagem não muda. Então, esse checar aqui precisa transformar, fazendo a conjugação. Então, usando a conjugação de checar a bagagem aqui, seria dessa forma. Em português, na primeira pessoa falou que eu chequei a bagagem. I checked the baggage. Então, check agora virou checked. Checked. Tem que fechar e de com T. Checked the baggage. Eu chequei a bagagem. Nós checamos a bagagem. We checked the baggage. Nós é we. Você checou a bagagem. You checked the baggage. Vocês, agora no plural, checaram a bagagem. Em inglês é a mesma coisa. You checked the baggage. Então, você e vocês em inglês representado por you. Não muda. Agora, ele ou ela checou a bagagem. Ele ou he, ela, she. Checou, checked a bagagem. The baggage. Eles ou elas, em inglês é they. Aqui não discrimina. Aqui. Eles ou elas, representado por they em inglês, checaram, checked a bagagem, the baggage. Então, quando você olhar nesse lado, lado aqui do inglês, você descobre que o verbo aqui, para todos os pronomes aqui, são o mesmo. Não muda. Então, até se quiser facilidade, poderia começar a estudar inglês a partir do tempo no passado, porque o verbo aqui não muda. Então, você poderia começar aqui se você quiser, já que não muda, todos. Pronomes aqui usam o mesmo verbo, checked, no caso aqui, checked. Então, lembrando que a gente
Estamos fazendo conjugação da expressão checar a bagagem. Ou conjugação do tempo verbal checar. Porque é só isso aqui que muda. A bagagem não muda. Então precisamos fazer essa conjugação para poder, do jeito que você aprendeu em português, a mesma coisa aqui em inglês, para poder uma parte de frase já está formada. Por exemplo, aqui, primeira pessoa, que é eu, aqui é I. Aí tem verbo, tem objeto. Então, primeiro fazemos isso aqui. O que nós precisamos não vou fazer para poder formar a frase completa? Nós precisamos indicador de tempo no passado simples. Lembrando, sempre tem que mostrar o que mostra o tempo que você está falando. Ou no presente, ou no passado, ou no futuro. Tá? É indicador do tempo. Indicador de tempo tem que estar de acordo com o verbo que está usando. Então aqui são indicadores de tempo. Um exemplo de indicador de tempo. Aqui está em português, aqui em inglês. Por exemplo, ontem. A gente chama yesterday, semana passada, last week, mês passado, last month, ano passado, last year, no passado, in the past, quando eu era criança, when I was a child, hoje de manhã, this morning, hoje cedo, earlier today. Então, esses aqui são exemplos de indicadores de tempo que nós usamos para marcar o tempo no passado. Tem mais, mas a gente vai usar isso aqui como exemplo. Então, agora que nós fizemos a conjugação da expressão checar a bagagem, que nós usamos como exemplo, nós temos um indicador de tempo no passado. Agora já está pronto para formar a frase no passado. Então, aqui só um exemplo de como formar frases agora no passado. Só você junta a frase de conjugação mais indicador de tempo, só isso. Juntando os dois, a frase já é formada. Exemplo aqui. He checked the baggage this morning. Então aqui é conjugação, a partir daqui é indicador de tempo. Ele checou a bagagem hoje de manhã. He checked the baggage this morning. You checked the baggage last week. Ele, aqui é, você checou a bagagem na semana passada. Aqui também pode ser, vocês checaram a bagagem na semana passada, porque em inglês you refere-se à segunda pessoa no singular e à segunda pessoa no plural. Ou seja, you em inglês representa você ou vocês. Então pode ser você checou a bagagem na semana passada, ou vocês checaram a bagagem na semana passada. They checked the baggage last month. Que eles ou elas checaram a bagagem no mês passado. I checked the baggage yesterday. Eu chequei a bagagem ontem. Então esses aqui são exemplos de como você pode formar a frase no passado. O que você precisa? Conjugação do tempo verbal ou conjugação da expressão que você quer usar no tempo verbal. No caso aqui, no passado simples. E acrescenta indicador do tempo. No tempo que você quer fazer. Então eu fiz a conjugação aqui da expressão no passado e mais indicador do tempo no passado. Junto os dois, você forma a frase facilmente. É rápido. Agora que você saiba como fazer isso agora, é para você. Você precisa voltar de novo no começo. Aquelas expressões no começo. E tirei esse aqui porque o primeiro que checar a bagagem já foi usado. Agora pode transformar esses aqui. Fazendo no mesmo jeito que fiz, você pode pegar um por uma aqui, transforma e depois fazer a conjugação. Indicador do tempo já está aí, não precisa fazer mais nada. Agora você pode formar essas frases falando sobre você, falando sobre eu, I, he or she, you, they. Forma frases.
esses pronomes tem que entender quando fala I, que no caso você. Quando fala nós ou we, esse pronome, você tem que entender o que representa. We ou nós significa, por exemplo, os colegas do trabalho junto com você, isso que é we. Então, você pode elaborar mais falando assim, meus amigos e eu, que é no caso nós, a mesma coisa como nós. Então você pode sair só usando o pronome, você pode usar do jeito que a gente faz na prática, que representa he or she. He pode ser meu amigo, he, minha amiga, she, ou minha namorada, she. Então você pode usar isso para formar essas frases, para qualificar isso mais, para mostrar que você entende o que você está fazendo. Entendeu? Então dessa forma você já sabe como formar frases no passado, usando essas expressões. Ou qualquer expressão que começa com checar. Segue a mesma regra. Qualquer expressão que começa com checar, a formação de frase segue o mesmo processo. Não muda nada. Porque o que comanda é o tempo verbal que comanda. Tipo verbo no passado, no presente, no futuro. Isso que comanda tudo. Então, lembrando, vou botar aqui. Agora que sabe como focar agora, vamos olhar um pouco mais na pronúncia. I checked the baggage. Checked, não é checked. Checked. Aqui tem que fechar com T. Checked. We checked the baggage. You checked the baggage. You checked. He or she checked. They checked. Sempre que tem ED aqui, você tem que fechar com T. Você tem que pronunciar como se fosse T. Por exemplo, LinkedIn. Não é LinkedIn, não, LinkedIn. LinkedIn. Então, sempre que tem ED em inglês, tem que fechar isso, pronunciar como T. Outro exemplo é pessoas pronunciam asked, não, asked, que é perguntar no passado, asked, sempre fecha com T. Então aqui a pronúncia seria I checked, we checked, you checked, he or she checked, they checked. No caso que pronuncia LinkedIn, você tem que pronunciar LinkedIn, tem que fechar com T. Então, só a título de pronúncia. Então você precisa formar essas frases aqui. E depois de terminar, se tiver qualquer tipo de dúvida ou pergunta, deixa comentário que eu vou te responder. Qualquer dúvida que você tiver na aprendizagem de inglês, você deixa seu comentário. Eu ficaria feliz para te responder. Até a nossa próxima aula.